Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão atinge cerca de 12 milhões de brasileiros atualmente. No mundo todo, são mais de 300 milhões de pessoas que convivem com a doença. Para muitos, no entanto, não se trata de uma doença. Alguns falam que é frescura, outros que é falta de Deus. Há ainda quem pense que é apenas uma tristeza passageira. Todas essas ideias são mitos e é para desfazê-los que estamos produzindo a temporada 2020 do Lugar de Mulher. No programa de hoje, conversamos com duas pesquisadoras da URGS que estudam a depressão e nos explicam do que se trata, a partir de informações e olhares da ciência. O desânimo, na verdade, ele é um sentimento natural, né? É algo que nós podemos ter num determinado dia, que a gente acorda com essa sensação. A depressão, por outro lado, ela já é uma doença mental. A pessoa fica sentindo esses sintomas, como, por exemplo, humor deprimido ou perda de prazer por atividades que normalmente eram prazerosas, associados com sintomas como insônia, alterações de sono, ou perda de concentração, ou sentimento de culpa, ou sentimento de inutilidade, desesperança, alteração de apetite e até pensamento suicida. E esses sintomas, num quadro depressivo, ele costuma persistir por pelo menos 2 semanas, e ainda esse conjunto de sintomas tem que levar a um prejuízo no funcionamento desse indivíduo. Então, um prejuízo ou na atividade profissional, ou nas relações interpessoais. Um ponto fundamental em relação aos mitos em torno da depressão é a desvalorização da saúde mental em um contexto social. Como ela é muitas vezes negligenciada, já que não podemos enxergar nenhuma alteração orgânica visível, apesar do grande impacto na qualidade de vida que essa doença causa nas pessoas. Não existe um exame para diagnosticar a depressão. O diagnóstico ele é feito através de sintomas que a pessoa apresenta e que são identificados durante o atendimento. A depressão, ela não é frescura, ela não é fraqueza, ela não é falta de Deus ou um pretexto para as pessoas deixarem de fazer suas atividades. A verdade é que as pessoas com depressão, elas estão doentes e elas precisam de tratamento para melhorar os seus sintomas. A própria depressão, por exemplo, ela tem um impacto muito grande no funcional desse indivíduo. Então, tanto é verdade que se nós formos olhar o que a gente chama de custos indiretos dessa doença, nós vamos ver que ela está muito associada com um alto grau de incapacidade, ou seja, as pessoas acabam não podendo trabalhar, ficam de licença médica por um longo período de tempo, porque realmente não conseguem trabalhar em função da depressão. Se a gente pensa, né, que é uma frescura, a gente não leva a sério como uma doença, é claro que nós também não vamos levar a sério o tratamento, ou ainda a gente não vai nem buscar assistência médica. Então, acho que entra de novo nessa questão do estigma, acho que falta muito esclarecimento por parte da sociedade, de todos em geral, e aí eu acho que entra um pouco o nosso papel aqui dos cientistas, dos pesquisadores, de tentar aproximar esse conhecimento que é mais técnico, que é mais científico da sociedade, num sentido de esclarecer, porque realmente só quando a gente tem um esclarecimento maior, quando a gente tem um conhecimento maior, falando então dessas doenças psiquiátricas, é que a gente pode ajudar a esses indivíduos que estão sofrendo com esses transtornos, a gente pode ajudar no sentido deles buscarem atendimento médico, deles receberem tratamento e aí conseguirem levar a vida sem maiores dificuldades ou com o menor sofrimento possível. Os familiares e amigos são pessoas próximas às pessoas com depressão e podem ajudar a identificar períodos de piora dos sintomas. E muitas vezes são incentivadores para que esses pacientes busquem e se mantenham em atendimento. No entanto, familiares e amigos eles não devem tentar ocupar um espaço que deve ser atribuído a profissionais no tratamento dessas situações. No caso de sintomas depressivos, o ideal é que a rede de apoio consiga oferecer suporte na busca de atendimento. Se perceberem algum risco de evento mais agudo, como suicídio, existem emergências psiquiátricas. A gente está vivendo essa situação da pandemia, e o número de transtornos como depressão, o próprio suicídio, né, a ansiedade, ele aumentou muito, tanto pela pandemia, pela situação da pandemia, pelo medo da pandemia, pelo desconhecido, quanto pelas medidas de distanciamento social. Então é muito importante, se nós já temos próximo a gente uma pessoa que a gente já sabe, né, que já sofre de depressão,
ou que já teve alguma situação de tentativa de suicídio, a gente está muito próximo dessa pessoa, acompanhar, e se perceber alguma alteração de comportamento, já buscar um atendimento psiquiátrico, psicológico. Do ponto de vista de saúde pública, nós temos o exemplo dos CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são, digamos assim, ambulatórios do SUS que atendem especificamente diversos tipos de transtornos psiquiátricos, aí, como depressão, como transtorno bipolar, esquizofrenia. Então, eles são especializados, são formados por uma equipe multidisciplinar, que normalmente envolve, né, a presença de um psiquiatra, um psicólogo e mais outros profissionais da área da saúde, e eles servem exatamente para o atendimento desse perfil de pacientes. Depois a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que ele tem uma plataforma, um website, ele também tem, que pode ser feito então uma busca por atendimento pelo website, ou pelo telefone, que é o 188, né, ou pelo chat. A pessoa com depressão, ela precisa de ajuda profissional, e quanto mais cedo o diagnóstico, melhores são os resultados em relação ao tratamento e resolução dos sintomas. Outro ponto necessário são espaços como esse, que a gente possa usar para discutir o tema e tentar desmistificar os tabus relacionados à depressão. Falar sobre depressão não piora os sintomas, nem faz com que as pessoas pensem a pensar mais em suicídio. Pelo contrário, falar ajuda as pessoas a identificarem que estão com depressão, alivia de certa forma os seus sentimentos e auxiliam as pessoas a buscarem ajuda.